De um lado, um Sport que busca uma recuperação após a derrota no clássico diante do Santa Cruz no Pernambucano. Do outro, um Fortaleza que tenta manter o 100% de aproveitamento na temporada. Quem leva a melhor? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque nesta terça-feira teremos o início da segunda rodada e com esse jogo de muito peso. Acredito que esse tende a ser o jogo mais pesado, avaliando tanto o grupo A como o grupo B. Sport e Fortaleza, jogo que vai acontecer na Ilha do Retiro a partir das 21h30. Nesse vídeo eu vou traçar aqui as prováveis escalações das duas equipes, também falar um pouco do momento dos últimos jogos de Sport e de Fortaleza, um histórico do confronto direto entre a equipe de Pernambuco e a equipe cearense, e também deixar um pouco do meu palpite e informação sobre transmissão, aonde você vai poder assistir a partida. Antes de dar sequência no vídeo, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar esse link e deixar o seu palpite aqui também. Quem você acredita que tende a levar melhor nesse jogo? Jogo inclusive com portões fechados, diante de tudo que aconteceu no sábado em Recife, antes do clássico de Santa Cruz e Sport. Declaração e decreto, na verdade, do governo de Pernambuco para portões fechados para os próximos 5 jogos do Sport. Esse é o primeiro em que o Sport vai cumprir essa punição. Falando sobre a classificação do grupo A, grupo de Sport e Fortaleza, as duas equipes estão aqui no topo. O Fortaleza, por conta do saldo de gols, bateu o Motoclube por 2-0 na estreia, é o líder, e o Sport, que venceu um cearense na estreia. O Sport bateu o Ferroviário na primeira rodada por 2-1, e se tem aqui o Sport na segunda colocação. Uma luta direta no momento pela liderança do grupo A. Na terceira posição tem o Souza que visita o Vitória nessa rodada. Tem na quarta colocação o CRB e na quinta colocação o Vitória, empatados aqui, né? A estreia foi de empate de CRB 2, Vitória também 2 do Rei Pelé. Ferroviário, Altos e Motoclube não pontuaram. Tem todos os jogos dessa segunda rodada do grupo A. E bora falar um pouquinho sobre as prováveis escalações para esse jogo. O Sport tem problema aqui na linha defensiva, não conta com o Rafael Thierry, que é um dos principais pontos de liderança técnica e também de liderança do grupo do Sport. Então é uma baixa considerável que o Sport tem para esse jogo. Kaique França no gol, Matheus Alexandre na lateral direita, Chico e Antônio Carlos na zaga. Chico tanto pode atuar como um zagueiro, como pode atuar como um lateral esquerdo também. Mas diante dessa condição, o Chico é zagueiro do Sport aqui ao lado do Antônio Carlos. O Cariús aqui na lateral esquerda. O Tite Ortiz, Fabrício Domingues e Lucas Lima no meio de campo. E aqui vou chamar a atenção para esse meio de campo do Sport com muito poder de criação, com muito poder de definição, mas com pouco poder defensivo. O Sport não tem um volante disponível para o jogo. Tem até o Zé Lucas, que é um jogador da base de 16 anos, que está jogando muito bem quando recebe oportunidades, mas se tem uma tendência grande aqui do meio de campo do Sport ter esses 3 homens, com o Fabrício Domingues com mais poder defensivo, o Tite Ortiz também cobrindo algum espaço e o Lucas Lima sendo o grande responsável pela criação final. Todos os 3 homens aqui são homens de algum poder de criação, Lucas Lima e Tite Ortiz principalmente. Gustavo Maia aqui pelo lado esquerdo do ataque, Barleta pelo lado direito e o Gonçalo Paciência como a 9. Do lado do Fortaleza, João Ricardo no gol, Mancuso na lateral direita, Kusevich, Cardona e Diogo Barbosa na lateral esquerda. Meio de campo, e aqui a observação que eu fiz no meio de campo do Sport, tem muita diferença aqui. Sacha, Paul Fernandes e Pochettino como os homens de meio de campo do Fortaleza. Meio de campo muito melhor definido. Sacha com mais poder de marcação, mais obrigação defensiva. Paul Fernandes como um cara mais equilibrado e o Pochettino com uma obrigação de construção. Então se tem uma diferença, um meio de campo mais equilibrado do Fortaleza, um meio de campo que dá para dizer que é mais exposto do Sport. O ataque do Fortaleza deve ter Marinho, Moisés e Lucero. Então está aqui a provável escalação das duas equipes. E a partir dessa provável escalação, e também olhando para o fato de ser um jogo com portões fechados, então cria um ambiente que dá para dizer que
é neutro em alguma parte, eu entendo que o fator casa, que poderia ser um fator muito importante para o esporte, ainda existe, mas diminui muito sem a presença, sem a pressão do público. E aqui, olhando para o lado técnico, apesar de bons nomes nesse esporte, apesar de Paciência, apesar de Barleta, apesar do Lucas Lima, que no esporte se encontrou muito bem, próprio Fabrício Domingues com muita entrega de intensidade, próprio Cariús também retornando, buscando a melhor forma, e um cara que apoia muito, né? Um cara que chega muito ao fundo, mas aqui eu acredito que o Fortaleza carrega um favoritismo para esse jogo. A baixa do Rafael Thierry também é um ponto que me traz essa opinião também. Eu acho que é uma baixa considerável que o Sport tem para o jogo. E olhando elenco a elenco, se tem um Fortaleza que eu entendo que chega mais inteiro para o jogo e que chega com um encaixe um pouco melhor. E esse fator de um meio de campo do Sport mais exposto deve preocupar o torcedor do Sport. O Sport que nos últimos jogos tem esse recorte aqui, estreou no Campeonato Pernambucano. Na verdade, as 3 primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano foi um Sport com a equipe sub-20 e empatou os 3. E aí foi estrear com a equipe profissional contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste e venceu. Aqui também foi uma equipe mesclada contra o Central e o Sport venceu. Contra o Jaguar venceu e teve o jogo contra o Santa Cruz, onde foi a primeira derrota na temporada. Falando um pouquinho sobre o recorte dos jogos dessa temporada do Fortaleza, 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, com destaque a essa vitória na estreia contra o Motoclube e também com destaque a essa vitória sobre o Cariri por 7-0. Tudo bem, tem um lado técnico que é diferente até pelo fator de investimento, mas 7-0 registrado nesse jogo. Trazendo, antes de falar sobre a transmissão, falando um pouco do confronto direto entre Fortaleza e Sport. Nos últimos 6 jogos a gente teve uma superioridade grande do Fortaleza. Foram 4 vitórias do Fortaleza e 2 empates. E falando sobre essas últimas 4 partidas aqui, todas elas pela Copa do Nordeste. 2 equipes vão se enfrentar nesse Campeonato Brasileiro de 2025, mas pelo Brasileirão, a última vez que elas se encontraram foi lá em 2021. A última vitória do Sport foi jogando pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Esse jogo que aconteceu, vou até buscar aqui a confirmação, jogo que aconteceu na própria Ilha do Retiro, com o gol do Thiago Neves. Então tá aqui um pouco desse recorte dos últimos jogos das 2 equipes. E falando sobre transmissão, Premier para todo o Brasil, e aqui é de forma paga, aqui é pelo serviço do Grupo Globo, e tem também o SBT. O que eu consegui de captar informação sobre a transmissão do SBT? De antemão, apenas para a afiliada do estado do Ceará, mas pode-se ter também a transmissão acredito que é TV Jornal, em Recife, mas aí eu vou trazer essa confirmação nos comentários. Deixa o seu palpite, deixa o seu placar, o que você está aguardando para esse jogo. Compartilha o link do vídeo em grupos de amigos, em grupos de torcedores, para que eles possam opinar também aqui abaixo. E é isso, se inscreve no canal, deixa o like, vou ficando por aqui, até a próxima.